Vamos mergulhar num dos capítulos mais complexos e dolorosos da nossa história, o sistema da escravidão. Um sistema que não só moldou o passado, mas cujas raízes, como a gente vai ver, continuam muito presentes no nosso dia a dia. E para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, principalmente no caso do Brasil, é preciso começar com este número: 4.900.000. Essa é a estimativa de africanos escravizados que foram trazidos à força para cá. O Brasil, sozinho, recebeu quase 40% de todas as pessoas traficadas pelo Atlântico. É um número absurdo. E aqui está um ponto central para entender tudo isso. A escravidão nas Américas não foi só uma tragédia, um acidente da história. Foi um negócio, um empreendimento comercial global, uma máquina econômica que financiou o crescimento de impérios e construiu as bases de muitas nações no chamado Novo Mundo. Então vamos analisar primeiro essa dimensão, a econômica. Como é que um sistema tão brutal se tornou o motor de uma economia mundial por mais de 300 anos? Bom, aqui é importante a gente fazer uma distinção, sabe? A escravidão existiu em várias culturas, mas o modelo transatlântico foi outra coisa, foi fundamentalmente diferente. Na antiguidade, por exemplo, a escravidão era muitas vezes resultado de guerra, de dívida, e a liberdade era uma possibilidade. Já o sistema que se implantou nas Américas, não. Era uma máquina comercial, com base racial, onde pessoas eram vistas como propriedade, como mercadoria, e essa condição era passada de geração em geração. E olha que interessante, quando parecia que esse sistema estava em declínio, ele se reinventou. É o que os historiadores chamam de segunda escravidão. Sabe o que isso significa? Que a Revolução Industrial, lá no século XIX, em vez de acabar com a escravidão, deu um novo e poderoso fôlego para ela. Gerou uma demanda insaciável por produtos que vinham do trabalho escravizado. Essa conexão fica muito clara quando a gente olha para as principais commodities da época. O algodão do sul dos Estados Unidos, o café aqui do Brasil, o açúcar de Cuba. Eles não eram só produtos locais. Eram, na verdade, o combustível que alimentava as fábricas, a energia para o dia a dia dos trabalhadores na Europa e o lucro para os bancos de lá e da América do Norte. Era uma economia global, totalmente interligada pela exploração. Ok. Agora vamos deixar um pouco a macroeconomia de lado e focar na experiência humana. Como esse sistema, na prática, transformava uma pessoa em uma propriedade. Esse processo de desumanização era metódico e muito cruel. Começava lá na África com a captura, muitas vezes por reinos africanos que trocavam prisioneiros por armas e outros produtos europeus. Depois vinha uma marcha forçada de centenas de quilômetros até a costa. E, por fim, a travessia do Atlântico, em navios que ganharam um apelido terrível e preciso: tombeiros, túmulos flutuantes. As palavras de Olaudah Equiano, um sobrevivente que conseguiu contar sua história, nos dão uma pequena ideia do horror. O cheiro, o choro, o desespero. As condições nos porões eram tão absurdas que a taxa de mortalidade podia chegar a 20%. Para muitos, diante daquela tortura, a morte parecia a única libertação. E para quem sobrevivia e chegava aqui, a realidade não melhorava. Fotógrafos como o Mark Ferris, por exemplo, foram contratados por fazendeiros para criar uma imagem de ordem, de uma vida pacífica, quase contente. Essas fotos, com pessoas posando, olhando para a câmera, eram pura propaganda, uma tentativa de mascarar a brutalidade do dia a dia. A realidade mesmo era muito mais direta. Tinha uma frase popular na época que resume de forma assustadora: pão, pano e porrada. Ou seja, alimentação mínima para sobreviver, roupas simples e a violência física como ferramenta constante de controle. Tudo isso para garantir jornadas de trabalho que passavam de 12 horas por dia. Mas essa não é só uma história de vitimização, de forma alguma. É fundamental entender que a resistência foi uma constante, desde o primeiro dia. Vamos ver agora como é que isso acontecia. E resistir não era só pegar em armas, embora isso tenha acontecido muito, como na famosa Revolta dos Malês. Resistência era também sabotar o trabalho, quebrar uma ferramenta, preservar a cultura e a religião em segredo, fugir ou até mesmo trabalhar para comprar a própria liberdade. Cada um desses atos era uma afirmação de humanidade contra um sistema que tentava negar exatamente isso. E um dos maiores símbolos dessa resistência, sem dúvida, foram os quilombos. Eles não eram só esconderijos. Eram sociedades alternativas, organizadas, com agricultura própria, liderança, sistemas de defesa. O Quilombo de Palmares, o mais famoso, chegou a ter mais de 20 mil habitantes e resistiu por quase 100 anos.
Era a prova viva da capacidade de criar uma sociedade livre, longe daquele controle. Para terminar, vamos conectar toda essa história com o mundo de hoje. Afinal, como um sistema que foi abolido há mais de 130 anos continua a moldar a nossa sociedade? O ponto de partida é a própria abolição. A Lei Áurea, lá de 1888, libertou as pessoas no papel, mas abandonou na prática. Sem terra, sem educação, sem nenhum tipo de apoio do Estado. Foi uma liberdade que, para milhões, significou ser jogado à própria sorte, dando continuidade à exclusão. Essa citação, ela é de uma figura poderosíssima da época e é, assim, chocante. Ela mostra como a ideologia racista estava na base de tudo. A cor da pele era, por si só, uma presunção de cativeiro. Essa mentalidade não desapareceu com a assinatura de uma lei, né? Ela se transformou no que a gente chama hoje de racismo estrutural. Ou seja, um sistema onde as regras, mesmo que pareçam neutras, continuam produzindo desigualdades raciais. E as consequências disso? A gente vê nos dados até hoje. As estatísticas de renda, educação, acesso à saúde, elas mostram uma ligação clara e persistente entre a cor da pele e as oportunidades de vida. E isso não é coincidência. É o resultado direto de séculos de exclusão que não acabaram em 1888. Isso tudo nos leva à questão final. A escravidão foi abolida na lei, mas o seu legado continua operando nas nossas estruturas sociais, muitas vezes de forma invisível. Por isso, entender essa história não é só olhar para o passado. É a ferramenta mais essencial que a gente tem para decifrar e, quem sabe, conseguir transformar o nosso presente.